Datafolha foi feita no pior dia para o Flávio e mostrou zero impacto do escândalo. Antes da gente mergulhar nessa análise de hoje, já inscreva-se no nosso canal rapidinho. Prontos? Bom, tem uma dinâmica fascinante e honestamente super contraintuitiva rolando no atual cenário eleitoral. O material que a gente vai destrinchar agora joga uma luz enorme sobre uma desconexão bizarra entre o que a mídia conta e o que as pesquisas de opinião realmente mostram. Em vez de só ler manchete, a gente vai usar os dados direto da fonte para entender a anatomia de um escândalo político. Por que será que as máquinas tradicionais de destruição de reputação não estão funcionando como esperado, hein? E isso nos leva à grande pergunta que guia toda essa história. Como é que um escândalo desse tamanho, uma verdadeira bomba midiática, resultou em absolutamente zero mudança estatística? Imaginem o cenário. Manchetes dominando os noticiários, grupos políticos já declarando o fim imediato daquela candidatura, e aí os números simplesmente não se movem. A agulha fica paradinha. Como um escândalo tão barulhento tem um impacto tão minúsculo nas intenções de voto? Para montar esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar com uma lupa para a linha do tempo dos acontecimentos. Beleza, vamos mergulhar nisso. A chave para entender o argumento da fonte está exatamente aqui, nessa linha do tempo exata. A pesquisa do Datafolha não aconteceu semanas antes nem meses depois da confusão. Ela aconteceu literalmente no meio do furacão. Olha só, as entrevistas começaram no dia 12 de maio. Na manhã do dia 13, o tal artigo sobre o caso do Banco Master sai e explode na internet. E as entrevistas do Datafolha continuaram rolando durante todo o dia 13 e só terminaram no dia 14. Ou seja, a coleta pegou exatamente o momento em que o choque das pessoas estava lá no teto. O material faz muita questão de frisar que o dia 13 foi, sem tirar nem pôr, o pior dia imaginável para o candidato. E a lógica faz todo sentido quando a gente pensa em gestão de crise. A notícia estourou de manhã, pegando todo mundo de surpresa. O choque inicial, aquelas conversas vazadas, tudo parecia muito, muito ruim. Era o pico da vulnerabilidade, sabe? A equipe de defesa nem tinha tido tempo hábil para processar a pancada, ir a público e dar as explicações. Quem respondia à pesquisa naquele exato momento estava agindo no puro instinto, reagindo ao susto da manchete. Para ilustrar o que causou todo esse reboliço inicial, a fonte destrincha o tal escândalo do Banco Master. Num primeiro momento, lendo o tom das conversas, a suposição geral da galera e da política era de que o candidato estava tentando ajudar a salvar um banco falido de um aliado. Só que a revelação que veio depois era bem mais complexa. Envolvia uma suposta fraude de documentos, um crime de gestão temerária por parte do administrador do banco, o Daniel Vorcaro. É exatamente esse buraco, esse intervalo entre a suposição inicial e a revelação dos fatos que gerou todo aquele caos de informação no dia 13. E é bem no meio desse tiroteio de informações que as narrativas começam a ganhar vida. Começou a circular forte nos bastidores um boato de que pesquisas internas, os famosos trackings, apontavam uma queda livre de 7 pontos nas intenções de voto. Opositores já estavam cantando vitória, dizendo que a campanha estava em ruínas. Mas, quando os números oficiais do Datafolha finalmente saíram, a matemática nua e crua mostrou uma realidade absurdamente diferente. Uma flutuação marginal de só um pontinho. O abismo entre o pânico que venderam e o dado real é gigantesco. Agora, o que é realmente interessante nesses dados é olhar para a matemática da coisa. Na rodada anterior do Datafolha, a gente tinha um cenário de empate técnico, 46% a 45%. E depois de todo aquele terremoto midiático que rolou junto com a nova pesquisa, qual foi o placar final oficial? 45 a 45. O impacto real, puramente matemático, daquele pior dia possível foi a perda de exatamente 1 ponto. O empate continuou perfeitinho. A estrutura da corrida não mudou nenhum milímetro. Então, peraí, fica grande dúvida no ar. Se os dados oficiais registraram só essa tremida de 1 ponto, de que cartola tiraram essa história de queda de 7 pontos? A fonte joga na mesa uma teoria bem provocativa sobre como essas narrativas são fabricadas no calor de uma disputa eleitoral para plantar o caos e bagunçar a cabeça dos adversários. E, pelo visto, tem tudo a ver com a manipulação de informações que já existiam por aí. O material resgata uma pesquisa do Instituto GERP, feita um pouquinho antes, entre 8 e 12 de maio, bem na véspera do estouro. Nessa pesquisa, a diferença entre os candidatos já era de 7 pontos, 50% a 43%. A hipótese que a fonte levanta é simples, mas engenhosa. As forças da oposição pegaram esse número 7, que era só uma vantagem numa pesquisa com outra metodologia, e torceram isso para criar a falsa narrativa de que a campanha tinha despencado 7 pontos por causa do vazamento. Segundo a análise, é um verdadeiro truque de mágica com a estatística. Seção 10. O fator rejeição, a âncora da corrida eleitoral.
Vamos dar um passo atrás para enxergar a figura toda. Se a tática de usar a imprensa não fez o menor efeito, tem que ter um motivo forte segurando essa resiliência eleitoral. Para entender por que a agulha não se moveu, a fonte aponta direto para esses números da avaliação do atual governo como grande escudo anti-escândalo. Dá uma olhada. 39% de avaliação negativa contra apenas 30% de avaliação positiva. Isso levanta um muro gigantesco. Quem repudia a atual gestão faz isso com tanta convicção que, sinceramente, qualquer tropeço do adversário acaba virando detalhe perto do desejo de mudança. Trocando em miúdos, altas taxas de rejeição contra quem ocupa o cargo no poder criam um piso eleitoral extremamente resistente e blindado. O sentimento de oposição é a âncora mais pesada dessa corrida. A vontade de tirar o atual governo fala muito mais alto do que qualquer preocupação paralela sobre os métodos ou as amizades do desafiante. O voto acaba sendo puramente pragmático. Não é um voto apaixonado, e exatamente por isso que ele é tão impermeável a esses choques de manchetes. E isso nos puxa para uma perspectiva política muito mais ampla que o autor traz. A tese é de que a construção dessas narrativas escandalosas é, na real, uma arma inescapável do sistema contra qualquer um que tenha chance real de vencer. Não faz a menor diferença quem seja o nome da oposição. A partir do instante em que ele se torna uma ameaça nas pesquisas, a máquina vai se mover para revirar o passado e colar todo tipo de associação negativa possível. Para provar que isso não é novidade nem exclusividade de um único candidato, a análise puxa a ficha de exemplos históricos. Nomes super conhecidos do passado como Geraldo Alckmin, Aécio Neves e Marina Silva. Todos eles experimentaram campanhas agressivíssimas de desconstrução de imagem quando chegaram perto do poder. A fonte deixa bem claro que essas campanhas narrativas são uma estratégia padrão, um movimento quase institucional usado para enfraquecer qualquer adversário forte. No meio daquele olho do furacão, até surgiu um apelo de que a candidatura deveria ser substituída por nomes alternativos, como Zema ou Tarcísio, que supostamente não teriam um passado exposto. Mas a análise dá uma alfinetada nisso. Esses nomes só parecem imaculados hoje porque ainda não foram o alvo principal da máquina política. O grande mérito apontado no candidato atual foi a estratégia dele. Ele não fugiu. Ele foi para cima, encarou a mídia de frente e deu a cara a tapa para explicar a controvérsia abertamente. Enfrentar a narrativa, em vez de recuar, foi o que mitigou o estrago de forma eficaz, segundo essa análise. E isso ilustra de forma brilhante o fenômeno psicológico que a fonte atribui aos analistas e opositores políticos, a famosa dissonância cognitiva. Pensem bem, rolou uma expectativa gigantesca, quase uma torcida fervorosa, de que o escândalo iria desintegrar as intenções de voto. Aí vem o Datafolha com os números frios e prova o contrário. O curto-circuito mental de tentar juntar a certeza da destruição com a realidade de estabilidade gerou, segundo o texto, uma espécie de desespero e uma tentativa sem fim de justificar o injustificável. Como prova do nível de desespero para tentar associar a oposição a algum crime, a fonte cita com bastante ironia e sarcasmo as conexões malucas que começaram a aparecer na mídia. Chegaram ao absurdo de usar uma culpa por CEP, insinuando coisas do tipo alguém comprou uma casa no mesmo estado onde um criminoso atua, ou que duas pessoas são cúmplices só porque têm contas em agências do mesmo banco. É a demonstração mais clara de uma tática que está perdendo a força e partindo para um lado quase irracional. Mas sendo justos com os dois lados, a fonte faz uma pequena concessão aqui. O autor levanta a possibilidade de que sim, pesquisas futuras possam mostrar algum efeito com atraso. É plausível que a oposição perca alguns votos no primeiro turno para candidatos parecidos, justamente pelo barulho contínuo do escândalo. No entanto, o argumento central dele é firme. Mesmo que role um pequeno sangramento agora, no curto prazo, o resultado prático lá no final do jogo vai permanecer inalterado. A conclusão que a fonte tira é 100% pragmática. No ambiente hiperpolarizado, onde o sentimento principal de quem vota é anti-incumbente, os votos inevitavelmente vão se consolidar no segundo turno em torno do principal desafiante. Independentemente dos escândalos que passaram ou das hesitações no começo, a rejeição ao ocupante atual da cadeira vai espremer e forçar a convergência de todos os votos de oposição para a alternativa mais viável que sobrar. O que deixa a gente com uma reflexão super profunda para encerrar. Nós vimos um escândalo gigantesco no seu auge absoluto não mover um mísero ponto percentual num instituto historicamente rígido. Isso nos força a perguntar, será que em épocas de extrema polarização e rejeições nas alturas, as táticas antigas de destruir reputações ficaram obsoletas? Se os eleitores estão cada vez mais entrincheirados em suas certezas, será que os escândalos políticos modernos perderam definitivamente a sua capacidade de influenciar as massas?
É uma questão que, sem dúvida, vai ditar as regras das campanhas no futuro. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação até o fim e a gente se vê na próxima.